Todo mundo que trabalha com empresa, uma hora ou outra vai trombar com a palavra orçamento. Vamos entender por que ela é tão importante também para a psicanálise. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e o tema é o orçamento na estratégia de carreira. Falar sobre isso é muito importante, especialmente agora que a gente está começando um ano novo, e ter essas palavras em mente e conectado com as nossas metas, com aquilo que a gente quer atingir, com o projeto que a gente quer desenvolver, e ter uma previsibilidade daquilo que está acontecendo na nossa vida é muito importante. Roda a nossa vinheta então e vamos para esse tema. Se você está chegando agora aqui no canal da IPC, hoje nós vamos falar sobre estratégia de carreira. Então já deixa seu like. Se você não se inscreveu, já se inscreva, porque sempre temos aqui vídeos que vão ajudar você, tanto no lado da sua carreira, quanto no lado de compreender a psicanálise de uma forma geral, de uma maneira aberta, de uma maneira clara, que é o que nós procuramos fazer, transmitir a psicanálise de uma maneira muito clara. E aqui nesse momento nós vamos falar sobre a sua vida como um psicanalista, um empresário. Pois todo psicanalista também é um empresário. E uma hora ou outra você vai trombar com a palavra orçamento. O que é o orçamento? Orçamento é um número que nós temos baseado nas nossas despesas, nas nossas receitas e no valor que a gente pode investir, nas oportunidades que nós temos, baseado naquilo que a gente recebe e quanto a gente gasta. Lógico também que quando a gente fala de oportunidades, a gente também está falando de lucro, então envolve todo esse movimento financeiro da nossa vida. A palavra orçamento também nos lembra budget. O que é o budget? O budget é um determinado número que nós temos, que a gente pode utilizar esse valor. Ele é determinado como se fosse, dentro das empresas, como se fosse uma quantidade que eu tenho para um período da minha vida. Vamos supor que no mês de janeiro eu tenho um budget aí, um valor que eu tenha possibilidade de utilizar, em média de R$5.000. Então, desses R$5.000, eu preciso pagar todas as minhas despesas e eu preciso também ter a minha receita, para que eu possa fazer esse capital girar. Então, quando eu falo de budget, eu estou falando de um número, um valor, um orçamento, uma previsibilidade que eu tenho em relação ao meu lado financeiro. Falar de orçamento é importante porque nos remete à previsibilidade. Quando eu falo das minhas despesas, quando eu falo das minhas receitas, das oportunidades de investimento que eu tenho, do lucro que eu possa ter, eu estou falando em estabelecer uma previsão daquilo que vai acontecer em determinado período. Tudo que eu fizer tem que estar dentro desse orçamento. As minhas despesas precisam estar dentro desse orçamento. Por outro lado, eu também preciso ter um retorno, eu preciso ter uma receita que me leve à percepção se eu estou dentro desse orçamento também. Não basta eu colocar simplesmente um número e não ter nenhuma ação para que eu possa ter esse valor e que esse valor possa arcar com todas as minhas despesas. Então, estabelecer um orçamento, estabelecer um budget, é justamente criar uma previsão daquilo que você vai ter no seu mês, entre receitas e despesas e todas as outras oportunidades que você encontrar. Quando você tem uma previsão do seu lado orçamentário, isso ajuda você a estabelecer como serão, inclusive, os próximos meses. Vamos supor que você tem um orçamento para o mês de janeiro. No mês de janeiro você tem esse número, vamos pegar o mesmo exemplo de R$5.000. Esse é o seu orçamento, esse é o seu budget. O que seria budget? Budget é uma palavra que vem do francês baguette, que significa bolsa pequena, uma pequena bolsa, um pequeno valor, uma pequena quantidade, vamos entender assim. E ele foi depois se transformando como se fosse um alvo, como se fosse um número significativo e representativo do meu lado financeiro. Então esse orçamento que eu tenho, esse budget que eu tenho, é diferente daquele orçamento que a gente faz, por exemplo, quando a gente precisa de um serviço e a pessoa vem e faz um orçamento para a gente. O que isso tem a ver com a minha previsão? A pessoa me passa esse orçamento e eu vou saber se eu posso fazer ou não. E isso que acontece no meu dia a dia. Então você já ouviu falar dessa palavra orçamento uma hora ou outra, não ouviu? É justamente por isso que a gente precisa entender o nosso lado financeiro.
Quando está dentro do meu orçamento, quer dizer que eu tenho a possibilidade de fazer esse serviço. Quando não está dentro do meu orçamento, eu vou ter que tomar uma ação, se aquilo é extremamente necessário, vou ter que captar recursos, vou ter que ter um capital para poder cobrir esse orçamento. Então eu estou sabendo que eu preciso ter uma receita para cobrir esse valor que eu não estou conseguindo propor para mim mesmo. Trabalhar com orçamento também é trabalhar com previsibilidade. E quem trabalha com previsibilidade, quem tem uma noção do que vai acontecer no seu futuro, não no lógico, num lado ansioso, mas num lado de planejamento, consegue estabelecer melhor uma relação com o que possa acontecer. Eu sei o que vai acontecer, então eu tenho uma visão melhor. Tem muitas pessoas que elas não têm o controle financeiro, elas acabam se envolvendo em dívidas, acabam se envolvendo em situações com cartão de crédito e acabam perdendo essa percepção orçamentária. Uma coisa importante que entra dentro do orçamento, isso não quer dizer que nós tenhamos que ser pessoas rigorosas, mão de vaca, avarenta, nada disso. Mas uma percepção que a gente precisa ter é de limite. Nós precisamos entender dentro de um determinado período, como por exemplo, vamos pegar esse mês que está começando, dentro desse mês, o quanto eu posso gastar e o quanto eu não posso gastar, com o que eu vou gastar. Tem despesas que eu já sei que já acontecem, existem. Hoje nós temos, por exemplo, no início do ano, IPVA. Então tem o IPVA veicular que possa ser colocado aí no meu orçamento. Eu vou saber se eu posso parcelar, se eu vou ter que pagar todo à vista. Eu vou ter que estabelecer uma relação com o meu lado financeiro. Quanto mais próximo você estiver desse seu lado financeiro, melhor você vai estabelecendo condições para você poder viver melhor. A ideia é que as pessoas muitas vezes falam, eu preciso cortar gastos. Chega uma hora que a gente não consegue mais cortar gastos. O que a gente precisa fazer dentro do orçamento? Estabelecer um valor e também trabalhar para que eu possa ter uma receita muito maior. Quanto maior for a minha receita, maior é o meu lucro. Então eu consigo trabalhar melhor os valores financeiros. Comece a pensar no seu orçamento. Qual é o seu orçamento para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, para o mês de março? E isso vai se ramificando para muitas outras coisas. Como, por exemplo, qual é a sua definição de despesa para os próximos meses? Tem valores que são fixos ali que a gente vai ter que arcar todo mês. Mas tem valor que a gente também pode entender se a gente pode utilizar ou não. Vão surgir situações de emergência, algo que a gente precisa comparar emergencial. E para tudo isso a gente precisa ter uma ideia de quanto a gente utiliza, quanto a gente gasta. Para isso também, nós precisamos entender quanto é que nós estamos recebendo, quais são os nossos recebíveis. Tudo isso faz parte do nosso orçamento. Então, estabelecer um valor, estabelecer um limite vai ajudar você a planejar melhor como vai ser o seu mês. Mas, Marcos, eu gosto de trabalhar por semana. Tudo bem, você trabalha por semana. Marcos, eu gosto de trabalhar por bimestre. Trabalhe por bimestre. O mais importante aqui é você ter uma percepção do seu orçamento, da sua vida financeira. Quanto mais você se aproxima da sua vida financeira, maior será a sua previsibilidade daquilo que possa acontecer e você aí já criar estratégias para que você possa atingir aquele valor. Dentro de orçamento também entra um fator muito importante, que é o quanto eu quero atingir. Se você tem uma meta, por exemplo, vamos pensar no lado não só das despesas, mas pensar no lado também dos recebíveis. Se você tem uma meta, por exemplo, de estar recebendo, suponhamos que no ano de 2024, você queira chegar aí num valor de aproximadamente R$100 mil por mês. Então você sabe que você vai ter que pegar esse valor, estipular por mês quanto que você vai ter que receber, isso a gente está falando por ano, né? Quanto que você vai ter que receber para se aproximar desse valor. Isso vai dar em média uns R$8 mil aproximadamente. Isso vai fazer com que você tenha uma ideia do quanto você pode receber e isso se transformar numa meta. Aí fica uma pergunta para você: como é que você vai atingir esse orçamento que você quer? Como é que você vai chegar nesses valores? Lembre-se sempre, ter uma previsão daquilo que vai acontecer ajuda você na sua carreira, não só dentro do setting analítico, como um psicanalista, mas também fora, a sua vida financeira, com a sua família, com quem quer que seja que esteja com você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero te encontrar em breve aqui para mais vídeos, para mais temas. Se você tem ideia de algum tema que você queira que seja discutido aqui, traga aqui para a gente, coloca nos comentários e
De repente aí em breve isso já vira aí um novo vídeo para contribuir não só com você, mas com todas as pessoas que estão envolvidas aí de alguma forma com psicanálise, com negócios, com vida financeira. Orçamento é uma palavra muito importante, especialmente quando a gente começa um ciclo. Pense nisso, nas suas despesas, nas suas receitas, nas oportunidades que você tem e também no lucro que você gostaria de ter. A ideia é sempre prosperar e nem sempre a ideia é diminuir gastos. Na verdade, o que a gente precisa fazer é trabalhar melhor, trabalhar bem, para que a gente possa ter uma receita maior. Pensa nisso, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais.